Frente 3, módulo 19, agora nós vamos voltar para geometria analítica, tá? E começando agora com o estudo da reta. As aulas anteriores foi sobre ponto, né, no plano cartesiano ou plano cartesiano, e agora nós vamos começar o estudo da reta. Então, eu já sei que para obter uma reta, eu preciso ter no mínimo 2 pontos, tá? E geometricamente falando, existe uma maneira de calcular a equação da reta. Primeira coisa que eu tenho que deixar muito claro para vocês e vamos usar demais, tá? Toda reta do plano cartesiano associa-se a uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero. Simultaneamente, com A e B não simultaneamente nulos, ou seja, os dois não podem ser zero de uma vez, chamada equação geral da reta, tá? Então, toda vez que falar assim, ó, qual é a equação geral de uma reta, toda equação de reta é dada por ax mais by mais c igual a zero, tá? Então, a equação geral da reta. Como que eu determino uma equação de reta, tá? A reta, ela pode ser determinada por 2 pontos, ó. AXA, YA, BXB, YB, tá? Sendo o ponto P um qualquer da reta. Então, para determinar uma reta, o determinante tem que ser zero, então eles estarão alinhados. Então, basta jogar esses 2 pontos num determinante, tá? Calcular o determinante, eu vou sair em ax mais by mais c igual a zero, ok? Vamos ver como vamos resolver esses exercícios e é tranquilo essa parte, tá? Olha lá, o primeiro exercício ele fala assim, ó. A curva C a seguir é gráfico da função f de x é igual a 2 elevado a x. Então, ó, essa curva, tá? Ela é dada por f de x é igual a 2 elevado a x, tá? E aí, eu tenho uma reta, tá? Chamada de reta R, tá? Que passa pelos pontos P e Q. Então, veja bem, ó. Tanto a curva C quanto a reta R tem 2 pontos em comum, tá? Que pontos? P e Q, certo? Esse ponto Q, ele é 2, mas eu não determinei quem é o Y. Então, eu posso dizer que esse aqui, ó, é 2Y, tá? E quem é P? Se ele está no eixo Y, é sinal que o x vale zero. Então, eu posso dizer que P é 0Y, certo? Se eu tenho 2 pontos, tá? Eu consigo determinar uma reta, mas eu preciso conhecer quem é esse Y, tá? Então, o que que ele nos diz? A primeira informação, ele fala que P e Q, tá? Pertencem a f de x igual a 2 elevado a x. Lembrando que f de x é y. Então, se eu substituir o ponto P e Q nessa função, eu consigo achar o que me falta, tá? Quem é o ponto P? O ponto P é 0y. Quem é o ponto Q? É 2y. Eu sei que o primeiro elemento do ponto é x e o segundo elemento é y. Basta substituir na equação da curva, no caso, que é o que eu tenho. Então, qual é a equação da curva? Y é igual a 2 elevado a x, ok? Onde tem y, eu coloco y, onde tem x, eu coloco o que eu tenho, que é 0.
todo número elevado a zero dá 1. Então, quem seria o ponto P? Seria 0 e o y que eu acabei de achar. Vou fazer a mesma coisa para o ponto P. Y é igual a 2 elevado a x. Por que eu fiz isso? Porque tanto o ponto P quanto o ponto Q pertencem à curva C, tá? Então, vai ficar y é igual a 2 elevado a x, mas quem é x? É 2. Então, eu sei que o y vai dar 4. Então, quem será o ponto Q? 2 e 4. O que o exercício pede? A equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, agora é jogar no que eu conheci aqui, o determinante. Eu sei que a reta R passa por P01 e Q24. Jogo no determinante. Então, ó, x do A, y do A, x do B, y do B. No caso, x do P, y do P, x do Q, y do Q. E eu sei que o x e o y é um ponto qualquer que eu vou colocar. Então, o que eu vou pôr, ó? X, y. O que eu ponho ponto P? 0, 1. Ponto Q, 2, 4. Complemento com 1. E acho o determinante igual a zero. Por quê? Ele está dizendo que se eles estão alinhados, eles formam uma equação, tá? Então, vamos lá. Vou repetir. X, Y, 0, 1, 2, 4, tá? Então, vamos lá. X vezes 1 vezes x, x. Y vezes 2 vezes y, 2y. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1 vezes 2, menos 2. 1 vezes 4 vezes x, menos 4x. 1 vezes 0 vezes 1, 0. Então, o que eu posso obter no caso aqui? Juntos semelhantes. X menos 4x menos 3x. Quem mais? Mais y, mais 2y, menos 2 é igual a 0. Por quê? Toda equação de reta, eu igualo o determinante a 0, tá? Se o x é negativo, multiplico por menos 1, vai dar, essa aqui é a equação da reta R que passa pelos pontos P e Q. 3x menos 2y mais 2 igual a 0. Alternativa D. Tranquilo, né, de fazer. Exercício número 2. Olha o que pede o exercício número 2. Ele fala assim, ó. Calcule a área do trapézio em destaque da figura, assumindo que os valores numéricos no plano cartesiano estão em centímetros. Então, o que o exercício pede? Ele pede a área do trapézio. Ele pede essa área aqui, ó. Tá? Então, ele quer saber quanto vale essa área. Bom, o que eu entendo por trapézio? Quando eu quero achar a área de um trapézio, eu já vou colocar aqui, ó, tá? Área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Muito bem. Base maior é esse tanto aqui. Base menor é esse tanto, a altura eu já tenho que é 4 e 2. Correto? Então, temos que trabalhar para achar esses valores aí de base maior, base menor, que eu, não tenho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, conhecer quem que é essa reta, tá? Essa reta. Você percebe que a reta passa por esse ponto, por esse, por esse, por esse. Quem é esse ponto aqui, ó? 0, 1. Quem que é esse ponto aqui? É 1 e 3. Se eu tenho 2 pontos, eu conheço a reta, tá?
Então, vamos colocar aqui, ó. Item 2. A reta R passa pelos pontos 0, 1 e 1 e 3. Eu consigo, a partir desses dois pontos, encontrar a equação da reta, tá? Como? Daquela forma, coloco xy, 0, 1, 1, 3. Vou complementar com o 1, tá? E vou repetir a primeira e segunda colunas e consigo a equação da reta R. Então, vai ficar, ó, xy, 0, 1, 1, 3, certo? Então, vamos lá. 1 vezes x, x. 1 vezes y, y. 0 vezes 3 vezes 1, 0. 1 vezes 1 vezes 1, menos 1. X vezes 1 vezes 3, menos 3x. Y vezes 0 vezes 1, 0. Tá? Então, vamos ver. X menos 3x menos 2x, mais y menos 1 é igual a 0. Multiplico por menos 1, 2x menos y menos 1 é igual a 0. É a equação da reta R. Muito bem. Mas, para eu achar o B e o C, eu preciso conhecer quem é esse ponto aqui, ó, o Y desse ponto. E quem mais? O Y desse ponto. Não é isso? Mas eu sei que tanto o A quanto o B pertencem à reta. Então, se eu substituir na equação da reta, eu consigo achar o valor. Então, eu vou pôr aqui, ó, item 3, tá? O ponto A pertence à reta R, tá? Quem que é o ponto A? O ponto A é 2 e Y. Então, se eu substituir na reta dada, eu encontro o valor do quem eu preciso. Vou subir aqui um pouquinho, tá? Qual é a reta que ele pertence? Opa, 2x menos y menos 1 igual a 0. Eu sei que o x vale 2 e o y vale y. Então, vamos substituir. 2 vezes 2 menos y menos 1 é igual a 0. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Jogo para o segundo membro, né? Aqui é mais, ó. É menos, aqui é mais, tá? Então, menos y é igual a menos 5. O y vai valer quanto? 5. Ok? Então, eu sei que o ponto A agora passou a ser quanto? 2 e 5, certo? Vou fazer o mesmo com o ponto B. Então, vou subir aqui um pouquinho, ó. Quem que é o ponto B? O B pertence à reta R. Quem que é o ponto B? O ponto B é 4y. Então, vamos por lá, ó, 4y. Se ele pertence à reta R, eu sei que onde tem x eu ponho 4, onde tem y fica o y mesmo. 2 vezes 4, menos y mais 1 igual a 0, tá? Menos y é igual a 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9, vem para cá, menos 9. Multiplico, o y vale 9. Se o y vale 9, eu tenho que o ponto B é 4 e 9. Então, vamos lá para o nosso gráfico agora. Esse aqui, ó, é 2 e o y é 5. Esse é 4 e o y é 9. Desta forma, agora eu tenho tudo o que eu preciso, tá? Ó, quem que é a base maior? É isso aqui. Quanto ele vale? 9. Quem é a base menor? É isso aqui. Quanto ele vale? 5. E quem é a altura? 2. Então, agora vai ficar, ó, 9
mais 5 vezes 2 dividido por 2, tá? Então, cancelei, a área será quanto? 14 centímetros. Ok? Então, agora o exercício 3. Vamos ver o que pede o exercício 3, se é semelhante a esse, né? Ele fala assim, ó, um exercício da Unicamp. No plano cartesiano, considere a reta R de equação 2x mais y igual a 1 e os pontos de coordenadas A, 1, 4 e B, 3, 2. Encontre as coordenadas do ponto de intersecção entre a reta R e a reta que passa pelos pontos AB, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que conhecer, uma reta eu já tenho. Eu preciso conhecer a outra reta que passa pelos pontos AB. Então, a reta AB. Quem é A? 1, 4. Quem é B? 3, 2. Acho a equação como x, y, 1, 4, 3, 2. Repito o 1 e vou achar o determinante, tá? X, y, 1, 4, 3, 2. Então, vamos ver quanto vai dar esse determinante aqui, ó. Então, vai ficar 4x mais 3y mais 2. Quem mais? Menos 12, menos 2x e menos y. Tá? Tenho tudo para igualar a zero e achar a equação da reta B. 4x menos 2x, 2x. 3y menos y, 2y. E mais 2 menos 12, menos 10. Que é igual a zero. Se eu simplificar, vai ficar melhor, ó. Então, menos 5 é igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? A reta AB. Certo? Bom, agora o que ele quer? Ele quer o ponto, as coordenadas, olha o que ele pede. As coordenadas do ponto de intersecção da reta R com a reta B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, R intersecção com a reta B. Se eu quero a intersecção de duas retas, eu caio num sistema. Quem que é a reta R? 2x mais y igual a 1. Então, eu posso pôr, ó, 2x mais y igual a menos 1. Ok? Quem é a reta AB? X mais y igual a 5. Certinho? Então, percebem aí que eu caio num sisteminha simplesinho aí, né? O x e y vai ser o ponto de intersecção das duas retas, tá? Da maneira que quiser fazer, eu vou fazer pelo método da adição. Multiplico aqui por menos 1. Então, olha lá. 2x menos y, 1, é x mais y igual a 5. Cancelei, deu menos x igual a 6, certo? X é igual a... Opa! Deixa eu ver se tá certo. Menos 2, menos 1 e mais 1, tá? E alguma coisa eu fiz errado aqui. Menos x mais y igual a 5, 2x mais y é igual a 1, igual a 1. Eu pus menos 1 aqui, ó, perdão, tá? Então, aqui vai dar 4. Certinho, ó. 4, multiplico por menos 1, x é igual a menos 4. Achei o valor de x, acho o valor de y. Então, eu tenho x mais y é 5, y é igual a 5 mais 4, o y vai valer 9. Então, quais é o ponto de intersecção de reta
R com a reta B. Então, é o ponto menos 4 e 9. Tranquilo, né? De fazer um exercício desse tipo. E por último, olha o que ele fala, o exercício número 4. Os gráficos x menos y menos 1 e y igual a 2 definem com os eixos uma região de área, tá? Então, ele diz que essa reta e essa reta definem com os eixos, ou seja, o eixo x e o eixo y, uma região, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso saber, tá? Por onde essa reta aí passa? Essa reta eu sei que é y é igual a 2. E essa reta aqui, ó, ela passa por onde, tá? Essa reta é x menos y é igual a 1. Eu posso dizer que menos y é igual a menos x mais 1, y é igual a x menos 1. Se eu encontrar os pontos, tá? Que ponto? 0 e o y 0, talvez fica super fácil, tá? Se o x é 0, o y vale 1, menos 1. Se o y é 0, tá? O x vai valer 1. Então, ela passa pelo ponto 0, menos 1 e 1 e 0, certo? Eu posso também achar a intersecção desses pontos. Como fazer a intersecção dessas retas? Caindo num sistema, certo? Se o y vale 2, quanto vai valer o x? 3. Então, eu digo que a intersecção desses dois pontos é o ponto 3, 2. Então, agora eu tenho tudo para achar que figura que é formada através desses pontos aí. Então, olha lá, eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y, x e o y, tá? Eu tenho os pontos da reta, a reta, e eu tenho aqui o ponto de intersecção entre elas. Então, vamos lá. Essa reta passa pelo ponto 0 e menos 1, vou pôr aqui, ó, 0 e menos 1, e quem mais? 1 e 0. Ela passa por esses dois pontos aqui, tá? E ela passa pela intersecção também, ó, 3 e 2. Certo? Então, vamos lá. Intersecção 3, 2, que é a intersecção das duas retas aí. Tá? Então, vamos lá. Essa reta aqui é a reta x menos y, ó, x menos y menos 1 igual a 0, certo? Quem mais que eu tenho? Essa reta aqui, y é igual a 2, é essa aqui, ó, y é igual a 2. O ponto de intersecção delas é o ponto 3, 2. Então, o que ele pede? Os gráficos x menos y menos 1 igual a 0 e y é igual a 2 definem com os eixos uma região de área. Então, vamos lá. Quais são os eixos? O eixo y e o eixo x. Então, que figura é formada com essas retas em relação ao eixo? Então, olha lá, é formada, ó, essa, tá? Essa e essa. Então, o que temos aqui?
eu tenho aí, ó, um trapézio, tá? Para achar a sua área, basta achar quem é a base, quem é a altura, para poder achar o que eu preciso. Então, vamos lá. Base maior, base menor e altura. Quem que é a base maior? É esse segmento, que é quanto? 3. Quem é a base menor? É esse segmento, que é 1. E quem é a altura? É esse segmento aqui, ó, que é 2. Certo? Então, ele quer achar a área. A área, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, vai ficar 3 mais 1 vezes 2 sobre 2, cancelo, tá? A área vai ser 3 mais 1, 4. Alternativa C.